Bom dia! Mais uma semana se inicia e eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre ser exemplo e ser perfeito. Às vezes nós linkamos muito essas situações de o perfeito e o exemplo. Às vezes tem pessoas que podem ser exemplo em nossas vidas sem ser perfeitas. Às vezes nós podemos ser exemplos para outras pessoas sem ser perfeitos. Nós não podemos, às vezes, jogar as duas coisas. Essa pessoa só pode ser exemplo para mim se ela for perfeita. Se ela não for perfeita, ela não serve. Nós temos exemplos clássicos na Bíblia de Saul. Saul, ele é um exemplo que às vezes as pessoas só olham como imperfeição. Mas Saul tem alguns momentos que Saul ele foi tão firme com a vontade de Deus para a vida dele, que ele é um exemplo para as nossas vidas. Cito a passagem que Saul ele leva o povo de Israel a lutar contra os amonitas. Ele foi um exemplo, ele deixou que Deus agisse na vida dele. E temos também Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Um exemplo a ser seguido. Mas Davi foi perfeito? Não foi. E quais são os exemplos que você tem de vida hoje? E você tem sido um exemplo para alguém? Eu tenho um amigo que sempre ele fala assim comigo: Nógio, tem um monte de coisa que eu não concordo em você. Mas uma coisa eu acho fantástica. A forma como você cuida e cria os seus filhos. Eu acho isso fantástico. Se eu tivesse um filho, eu acho que eu cuidaria dele da mesma forma. E aí eu faço uma outra pergunta para você. Quem mais pode ser seus exemplos? Eu tenho vários exemplos. Tem um cara que é um professor, como eu tenho muitos amigos professores, que são exemplos. Mas tem um cara que eu acho ele fantástico. A forma como os alunos dele o honram. Por ele ser um exemplo para eles. Eu acho fantástico isso. Alguns podem conhecer, é o Chicão. O Chicão, para mim, o cara é um exemplo de professor. É um exemplo de professor. Eu tenho exemplo de pastores. Mas, aí você me pergunta, mas então todos são perfeitos? O Chicão é perfeito? Os pastores que são seu exemplo são perfeitos? Não, eles são homens. Eles são seres humanos. E às vezes, você está sendo exemplo para alguém. Em alguma situação, um exemplo de funcionário, um exemplo de pai, um exemplo de filho, um exemplo de cristão. Mas qual exemplo você tem sido? O seu exemplo tem levado as pessoas a crescerem? Ou tem levado as pessoas a se arrebentarem cada dia mais? A estagnarem? Qual exemplo você tem sido? É igual eu falo, Saul. Se você ler ali em 1 Samuel, vai falar muito sobre Saul. Ele fez muita coisa correta, mas fez muita coisa também que não era para ter feito. E você? Você tem sido procurado ser perfeito ou procurado ser exemplo? Qual exemplo você tem deixado para as pessoas que estão à sua volta? Seja sim um exemplo, mas não se esqueça. A perfeição, a Bíblia mesmo diz, só vamos alcançar quando chegarmos na glória. Mas temos que buscar por isso. Então entenda, ser exemplo e ser perfeito são duas coisas bem distintas. Exemplo nós podemos ser agora, perfeição só na glória. Eu peço que Deus possa abençoar a sua semana, que derrame sobre você a graça, a unção que provém dos céus. Que Deus possa lhe abençoar a cada dia mais e que você possa ser exemplo às pessoas que estão à sua volta. Não se esqueça de entrar no nosso canal Palavra Estrada. Vai lá, dá um joinha, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e procure também abençoar outras pessoas. Que Deus possa derramar da graça dele sobre você em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos.